Bem-vindo ao canal Matemática e Física com o professor Leandro Moraes. Hoje vamos aprender algo fantástico que é de acordo com o método de ensino utilizado em algumas escolas particulares dos Estados Unidos. Olha que interessante. Então vamos aprender hoje sobre equações lineares, a nossa chamada função afim, que para eles tem outro nome, mas é praticamente a mesma coisa, e também sistemas lineares. Então acompanhe aqui toda a aula, vamos usar muita tecnologia, você vai gostar muito, tá bom? E é claro, se você gostou, se inscreva no nosso canal aí, Matemática e Física com o professor Leandro Moraes, indique esse vídeo e comente o que você achou deste método de ensino, beleza? Então, vamos lá! Olha só que interessante como que o sistema americano trabalha com equações lineares e com sistemas lineares. Então, venha comigo, se você tiver dúvidas, coloque aí nos comentários. Vamos lá então. A primeira coisa que é ensinada sobre as equações lineares, sobre os sistemas lineares, é uma coisa chamada constante de proporcionalidade. O que significa isso, gente? Algo proporcional ao outro é quando existe uma razão entre duas quantidades. Então, tem aqui um exemplo, que é o seguinte. Você tem aqui que cada pessoa consome 2 maçãs, né? No nosso exemplo aqui. Então, uma pessoa consumiu 2 maçãs. 2 pessoas, logicamente, vão consumir 4, pois cada uma delas consome 2. 2 mais 2, 4. E assim por diante. 3 pessoas vão consumir 3 maçãs, 4 pessoas vão consumir 8 maçãs, e temos aí uma quantidade previsível de maçãs se eu colocar qualquer valor para a quantidade de pessoas. Então, se eu colocar ali 10 pessoas vão consumir 20 maçãs. 30 pessoas, 60, porque existe uma proporcionalidade aí. Se eu multiplicar o número de pessoas por 2, eu descubro, então, que o número de maçãs é 2, se as pessoas forem uma pessoa só. Então, 3 pessoas, 3 vezes 2, 6. Isso acontece em uma coisa chamada relacionamento proporcional, ou seja, uma coleção de pares de números, aqui ó, eu tenho esses pares de números, né? Que possuem razões equivalentes. Aquela fração equivalente lá da matemática quando utilizamos frações, né? Por que essas frações aqui são equivalentes? Então vamos lá. 2 sobre 1 é equivalente a 4 sobre 2. Divida aí 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Então, o relacionamento proporcional é isso. É uma relação entre os pares, né? E beleza, essa relação ela vai resultar em um valor, que no nosso caso vai ser 2, que é a tal da constante de proporcionalidade. Então, no nosso exercício, qual que é a constante de proporcionalidade? É apenas você dividir 2 sobre 1 igual a 4 sobre 2, que é igual a 6 sobre 3, que é igual a 8 sobre 4, que é 2. Então, a nossa constante de proporcionalidade aqui é 2. Eu poderia dizer o seguinte, que o número de maçãs é igual 2 vezes o número de pessoas. Que legal. Então, a constante de proporcionalidade é esse número aqui, tá bom? Então, eu poderia fazer o seguinte. Esse P, eu posso passar ele dividindo. Então, maçãs divididos por pessoas, eu tenho uma constante 2. Então, vamos agora começar a brincar um pouquinho com gráficos, né? Relacionamento linear. O que vem a ser isso do material norte-americano, né? Um relacionamento entre duas variáveis, ou seja, duas coisas que podem mudar, variar, que cria uma reta quando colocadas em um gráfico. Então, vamos analisar nosso exemplo, né? Eu vou chamar aqui de x o número de pessoas, tá bom? E de y o número de maçãs. Uma pessoa consome 2 maçãs. Então eu tenho uma relação aqui, olha que legal. No eixo x, que é o eixo da horizontal, eu tenho uma pessoa que consome aí 2 maçãs. E eu já crio uma coisa chamada par ordenado aqui no Brasil, né? Então, o par ordenado ele sempre tem o primeiro valor do par ordenado com a coordenada x, que no nosso caso é 1, eixo horizontal, e o segundo valor com a coordenada y, que no nosso caso é o 2, eixo vertical. Tudo bem? Então, vamos continuar nosso exercício lá do slide anterior. 2 pessoas consomem 4 maçãs, 3 pessoas consomem sempre o dobro da quantidade de pessoas, 6 maçãs, 4 pessoas consomem 8 e assim por diante. Olha que interessante no nosso gráfico. 2 pessoas no x, 4 maçãs no y, 3 pessoas no x, 6 maçãs no y, 4 pessoas no x, 8 maçãs no y. Isso aqui está parecendo
com um desenho que nós já conhecemos, hein? Ah, sim, parece uma reta esse desenho, né? E se eu tivesse 0 pessoas? 0 pessoas, elas consumiriam 0 maçãs, não é isso? Lembra da nossa expressão que daria o número de maçãs é o dobro do número de pessoas? Então, qual que é o dobro de 0? É 0, né? Então, também teria esse local aqui, que chamamos de origem do gráfico, né? Então, a origem das coordenadas, temos 0 para x e 0 para y. Tudo bem. Então, esse é o relacionamento linear, ou seja, um relacionamento entre duas variáveis, no nosso caso x e y, pessoas e maçãs, que cria uma reta quando colocadas em um gráfico. Beleza, criou a nossa retinha, está ok, tudo bem. Então, dando sequência, o que é então a inclinação? Slope em inglês, né? Acho que fala slope, algo assim. A inclinação nada mais é do que a razão, ou seja, a divisão, né, da mudança na direção vertical y pela mudança na direção horizontal x, geralmente expressado como uma mudança em y dividido por uma mudança em x. E na matemática, na física também, em outras áreas, usamos o triângulo, o delta, né, para representar isso. Então, slope, eu até deixei em inglês, né, mas na verdade, representando pela letra M, que significa aí para nós a inclinação, nada mais é do que a mudança que ocorre no eixo y, que é o vertical, dividido pela mudança que ocorre no eixo x, que é o eixinho horizontal. Então vamos dar uma olhada aqui, e eu vou utilizar um negócio chamado forma livre, que é muito legal. Vamos lá. Qual que é a mudança no eixo y? Então a mudança foi do 0 a 8, não foi? No y. Vamos lá. 0 a 8 no y. Opa. E qual foi a mudança no eixo x? A mudança no eixo x foi do 0 ao 4, tá bom? Então eu tenho aqui de 0 a 8 no nosso eixo y e do 0 ao 4 no eixo x. Tudo bem. Essa figura é muito conhecida, né? Isso aqui formou um triângulo. Então vamos colocar nossa forma livre de novo e formou um triângulo aqui, gente. Olha que da hora, né? Esse triângulo. Então vamos dar seguimento. O que é interceptação? É o valor de uma variável quando todas as outras variáveis na equação são iguais a 0. No gráfico, os valores onde a função atravessa o eixo. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma equação que é o seguinte, ó, y é igual a 2x mais 4. Beleza, né? Então eu tenho essa equação, y igual a 2x mais 4. E olha só que interessante. Interceptação é o valor de uma variável quando todas as outras na equação são iguais a 0. Então, se a gente dar uma olhadinha aqui, ó, no eixo x, né? Vou aumentar o zoom para a gente entender melhor. Eu tenho aqui no eixo x o valor do menos 2, né? Olha lá o valor dele. Então, esse menos 2, o que significa esse menos 2 aqui? Ele significa que na coordenada x eu tenho menos 2. Na coordenada y eu tenho 0. Por que 0? Então, por exemplo, se eu tivesse um pontinho aqui em cima, seria menos 2 para x, que é na horizontal, e 1 para y na vertical. Então, a gente sempre olha para o y para encontrar os valores no y, claro, né? Então, esse pontinho é menos 2 e 0. Ou seja, ele intercepta o eixo x e as outras coordenadas são 0, como está escrito aqui. As outras coordenadas são 0. O pontinho menos 4, o que acontece com ele então? Eu tenho aqui 0 para x, né? Por exemplo, se o pontinho fosse aqui, teria que ser menos 1 para x, mas não é. Então, como ele está nessa posição, é 0 para x e 4 para y, tá bom? Então, mais uma vez, a intercepção está tocando no eixo y e a coordenada x é 0. Ok, então vamos dar prosseguimento aí para a nossa aula. Outra coisa interessante e importante é que a equação linear é uma equação polinomial na qual todos os termos possuem o grau 1, né? E não possuem graus mais elevados do que o 1. Então, se você observar aqui estas equações, todas estão elevadas a 1. Quando é elevada a 1, nem precisa colocar elevada a 1, né? Então, essa aqui está elevada a 1, x elevada a 1, y elevada a 1, z elevada a 1, x e y elevada a 1. Isso é chamado de equação linear. Quando você tem equações não lineares, são aquelas que é elevado a 2, x ao quadrado, a raiz, algo assim, tá bom?
Outra coisa importante, variável dependente e variável independente. Variável dependente é a variável que depende de outras, né? Ela depende de outras variáveis. Então, a variável... Aí eu vou dar um exemplo para você, né? Vamos aqui. Eu tenho uma equação, vamos lá para a álgebra, que era o seguinte. A minha equação é y igual 2x mais 6, né? Ele fez até o gráfico dela já aqui para a gente. Essa aqui é uma equação que é uma equação linear, né? Que ela só tem elevado a expoente 1. No Brasil, usamos isso como uma, na verdade, função linear, uma função do primeiro grau, né? O grau, beleza. A variável dependente é a variável y, porque ela depende dos valores do x. Então, pensa só, se o x fosse 0, eu teria aqui 2 vezes 0, 0, mais 6, 6. Vamos ver o nosso gráfico. Ó. O x valendo 0, o y vale 6, ok? Se o x, por exemplo, vale 2, 2 vezes 2, 4, mais 6, 10. Então, se o x vale 2, o y vale 10. Olha, eu tenho um parzinho aqui, 2, 10, tá bom? Se o x vale 1, 2 vezes 1, 2, mais 6, 8. Então, o x vale 1 e o y vale 8, beleza? Então, quem que depende de quem? O y depende dos valores do x, por isso que ele é chamado de variável dependente. A variável que depende das outras variáveis e é geralmente a variável y. Variável independente é uma variável que não depende das outras variáveis. Geralmente é a variável x. No nosso caso é x porque ele não depende do y. O y que depende do x. Continuando então, vamos lá. Solução de um sistema. O que é isso, gente? Solução de um sistema nada mais é do que um ponto ou conjunto de pontos que resolvem aquele sistema, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um sisteminha linear, 4x mais 4y igual a 12, 5x menos 2y igual a 1. Não vou entrar muito nas resoluções, mas uma das maneiras de resolver um sistema desse é o seguinte, é você primeiramente isolar, cancelar uma das letras, né? Então, por exemplo, se eu multiplicar a parte de baixo do nosso sistema por 2, eu multiplico toda a equação de baixo por 2. Então, vai ficar de cima 4x mais 4y igual a 12. E a de baixo eu tenho duas vezes. Então, 5x vezes 2 é 10x. Menos 2y vezes 2 dá 4y. Igual 1 vezes 2 é 2. Aí, o nosso sisteminha, eu posso somá-lo. 4x mais 10x dá 14x. 4y menos 4y é 0. 12 mais 2 dá 14. No sistema americano, eles normalmente fazem assim. Divide os dois lados por 14. Aí 14x dividido por 14 é 1x. E 14 dividido por 14 é 1. Ou seja, eu já encontrei o valor que terei no eixo x, que é o valor 1. Agora, como eu já encontrei o valor 1 para o x, como que eu acho o valor para o y? Trocando em uma das equações. Então, eu vou trocar na primeira. 4 vezes o x, que vai valer 1, mais 4 vezes y, igual a 12. 4 vezes 1, 4, mais 4y, igual a 12. E como que é feito, então, esse cálculo no sistema que eu estudei? Então, eu vou subtrair 4 dos dois lados, tá? Menos 4 dos dois lados. 4 menos 4 dá 0, então sobrou aqui 4y, igual 12 menos 4, 8. Aí, no Brasil, passamos, né, para o outro lado ali o 4. No sistema que eu estou analisando, dividimos ambos os lados por 4, tanto faz. 4 dividido por 4 dá 1, 1y. E 8 dividido por 4 é 2. Ou seja, eu tenho o par ordenado x valendo 1 e y valendo 2. Essa é a solução desse sistema. Mas e se eu fosse colocar esse sistema no gráfico? Como que ficaria? Então vamos lá para o gráfico. Muito legal. Vamos fazer então, né, o nosso sisteminha no gráfico. Vamos lá. A primeira equação é 4x mais 4y igual a 12. Virou uma retinha porque ela é linear, né? E a segunda equação é 5x menos 2y igual a 1. Virou outra equaçãozinha. E podemos observar aqui no gráfico que existe um cruzamento entre elas, né?
E que ponto é este cruzamento? Olha só, gente, que loucura, que legal. Então, o cruzamento entre elas, ou seja, a intersecção entre as nossas retinhas é o x valendo 1, ok? E o y valendo 2. O x valendo 1 e o y valendo 2. Então, resolvemos o sistema. É assim que resolve o sistema. Existem outros métodos de resolução do sistema. Existe o método da substituição e outros também. Bom, vamos continuar então. Muito legal essa parte, né? E vamos lá. Olha só. Fórmulas e informações importantes para nós, né? O que é um par de coordenadas? É o par XY, que nós já estamos acostumados aqui na nossa aula, né? Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho aqui uma equação y igual a x mais 2. O parzinho xy. Então, vamos ver aqui no nosso gráfico os pares. Então, por exemplo, aqui é um parzinho com x igual a 0 e o y igual a 2. Lembra que quando tem intersecção em algum eixo, a outra coordenada vira 0? Então, no nosso caso, o x é 0 e o y é 2 porque existe uma intersecção com o eixo y. Aqui é o contrário. O x vale menos 2 e o y vale 0. Isso no Brasil é chamado de raiz da equação, né? Ou seja, como que eu encontro a raiz? É só colocar o y igual a 0 aqui. 0 é igual a x mais 2, passo 2 para lá negativo, então x vale menos 2. Por isso que eu tenho a raiz, tá bom? Aqui, se o x vale 2, 2 mais 2, o y vale 4. Então temos outro parzinho. Qual que par que é esse? 2 e 4. 2 para x e 4 para y. A origem, x e y, é onde começa nosso gráfico, né? 0, 0. 0 para x e 0 para y. Gráfico linear é esse tipo de gráfico que eu estou mostrando para você. Temos o gráfico que ele cresce, né, quando aqui na frente do x é positivo, e temos o gráfico que decresce, quando na frente do x é negativo. Olha lá. Então, na frente do x tem negativo, ele decresce. Uma coisa legal também, esse número sozinho, ele é onde toca no eixo y, né? Então, as duas retinhas nossas estão tocando no eixo y no 2. Se fosse uma retinha com o 3 sozinho, seria no 3, 4 e assim por diante. Beleza? Gráfico não linear é aquele gráfico que não representa uma função de primeiro grau. Representa funções, por exemplo, de segundo grau, que resulta em uma parábola, né? Com a parte da frente positiva, uma parábola com concavidade para cima, e se tiver negativo aqui, a parábola é concavidade para baixo. Temos outros também, elevado a 3. Olha que legal isso aqui. E outros tipos aí de funções que elas resultam em um gráfico não linear. Tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa aula, muito legal. Agora, olha que interessante então. Tipos de inclinação. Então temos a inclinação da nossa reta positiva, ela move para cima, da esquerda para a direita. Então vamos dar uma olhada nisso também. A inclinação, ela tem a ver com o número que está multiplicado com x, tá bom? Então o exemplo nosso aqui, olha, eu tenho uma retinha com inclinação positiva, porque o número que multiplica o x nessa funçãozinha aqui, ele é positivo. Então essa inclinação positiva, ela move para cima, da esquerda para a direita. Quando é negativo, então ela é o contrário. Vamos colocar um menos aqui, né? A nossa fórmula, ela move para baixo. Opa! Então, é isso que acontece. Negativo move para baixo, da esquerda para a direita. Bom, quando é zero, a inclinação zero, significa que a nossa retinha está aqui na linha horizontal. E a equação indefinida? Então, vou dar um exemplo aqui. É quando a inclinação indefinida, x igual a 3, por exemplo. Olha como que aconteceu. Então, a inclinação ela vai subindo para 90 graus. E você vai aprender na escola que essa inclinação, na verdade, é a tangente dessas retinhas, né? Agora vamos ver uma coisa muito interessante. Olha só, eu posso resolver sistemas de equações utilizando gráficos. Olha que da hora. Então vamos ver 3 tipos de sistemas de equações. Esse primeiro aqui, ele é um sistema com uma solução só. Eu poderia fazer à mão, né, algebricamente. Poderia, por exemplo, multiplicar por 2 a parte de baixo aqui, né? 2 vezes 2x, 4x, menos 2y igual a 10. Eu somo os valores, eu acho o valor do x, depois substitui e acho o valor do y, como fizemos nos slides anteriores. Ou eu posso simplesmente vir aqui e fazer graficamente. Olha que da hora. X mais 2y
igual a 10, vai virar uma reta, né, como nós já aprendemos, e 2x menos y igual a 5. Então elas se cruzaram, elas possuem uma solução em comum. Nosso sistema de equações possui uma solução em comum. Vamos dar uma olhada que solução que é essa. Olha, o x vai valer 4 na nossa solução e o y vai valer 3. Que da hora, hein? Então, é um sistema com uma solução. As linhas interceptam uma única vez. Vamos ver se é verdade? O x vale 4 e o y vale 3. Então, x4, 4 mais 2 vezes y, 2 vezes 3. 4 mais 2 vezes 3 vai dar 4 mais 6, que dá 10. Deu certo. 2 vezes o 4, que é o x, dá 8. Menos o y, que vale 3. 8 menos 3, 5. Então realmente deu certo. Agora vamos para um exemplo de sistema sem solução nenhuma. As linhas não interceptam. Vamos ver esse exemplo aqui. X mais y igual a 10 e x igual a 10 e x mais y igual a 5. É um tipo de sistema que as linhas não vão juntar uma com a outra. Olha lá que interessante, ó. Elas não vão cruzar uma com a outra, tá bom? Então eu tenho um sistema, é estranho esse sistema, não é? Porque se x mais y dá 10, e como que ele vai valer 5 também? Então não tenho aí solução, ok? Então sisteminha sem solução. E agora temos aí outro tipo de sistema com várias e infinitas soluções, né? Então eu tenho aqui x mais y igual a 3. E observe que a segunda equação é o dobro da primeira, hein? 2x mais 2y igual a 6. Você percebe que as duas linhas se cruzam aqui, então elas possuem infinitos pontinhos que interceptam. As linhas interceptam infinitamente, né? Então existem infinitas soluções para isso. Vamos ver uma solução? Por exemplo, 1 e 2. Então x vale 1 e y 2. 1 mais 2, 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 mais 4, 6. 3 e 0. Dá também, né? Então 0 e 3. 4 e menos 1. Então existem infinitas soluções para x e para y. Beleza? Comente aí o que você está achando da aula, se é muito diferente da aula aqui do Brasil, né? Agora, continuando, olha que interessante. Eu tenho a fórmula da inclinação da interceptação, que aqui no Brasil falamos de função do primeiro grau. Então, olha como que os Estados Unidos, algumas escolas trabalham com isso. Olha que legal. Então, eu tenho uma reta quando tenho 2 pontos, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui por meio de uma tabelinha. Eu vou colocar na minha tabela ponto x igual a 1, y igual a 3. X igual a 2, y igual a 6. Beleza. Então, quando eu faço isso, eu tenho 2 pontos. Então, olha, o primeiro parzinho ordenado é 1 e 3. Então, x vale 1, y 3. Esse parzinho é o par 1 e 3. Lembrando que o x sempre está na frente do y, né? E o outro parzinho, 2 e 6. Então, 2 para x e 6 para y. Existe um postulado muito interessante que é o seguinte. A reta é representada por 2 pontos. Então, eu preciso apenas de 2 pontos para ter uma reta. Vamos ver se é verdade? Então, agora eu vou vir aqui nas retas, né? Eu vou pegar uma retinha. Pronto. Então, vamos lá para a reta. Eu vou ligar ela desse pontinho aqui até esse ponto, tá bom? Então, aí eu vou ter uma reta, olha. A reta vai desse ponto até esse. Beleza? Essa é a nossa reta. Ok. Além disso, tendo essa reta, eu posso observar aqui no nosso desenho que vai formar um triângulo. Vamos ver se isso é verdade, hein? Eu tenho aqui um triângulo que tem a variação do y, que eu já tinha explicado, certo? A variação no x, e isso vai resultar aqui, ó, nessa variação, né, entre o y e o x. Ok. Então aqui eu tenho um triângulo, beleza, né? Então, como eu tenho 2 pontos, eu posso, então, fazer uma continha aqui já, para saber qual que é a inclinação dessa retinha nossa que passa por esses 2 pontos aí. Então, a nossa continha vai ser o seguinte, ó. Vamos utilizar os 2 pontos, né? O ponto 2, qual que é o x do pontinho 2? Eu vou representar o ponto 2 pelo ponto aqui em cima. Então, o x dele vai ser 2 e o y vai ser 6. Então, é 2 e 6. O ponto 1, eu vou representar pelo pontinho de baixo que a gente criou aqui, que vai ser x igual a 1 e y igual a 3. 1 e 3.
Então, por 2 pontos eu passo uma reta e eu sei a inclinação dessa minha retinha. Vamos lá, então. Eu vou escolher qualquer um para ser o y2 e qualquer um para ser o y1, x2 e x1. Bom, eu vou começar por esse aqui, ó. O y2 vai ser 6. 6 menos o y1, 3, que é do outro parzinho aqui, dividido por x2. Então, como eu representei esse aqui como 2, o x2 vai ser o 2 desse segundo par, menos o x1, que vai ser 1. Beleza. Então, a minha retinha vai ser 6 menos 3, 3. 2 menos 1 dá 1. A inclinação da minha reta é 3 sobre 1, que vai dar 3. É uma inclinação positiva, por isso que a minha reta é positiva. Se estivesse menos, seria uma inclinação negativa, tá bom? E olha que interessante, a nossa retinha, ela cresce 3 para o y e 1 para x, né? Então, esse pontinho aqui, ó, por exemplo, o ponto 0, 0. Então, qual que é o próximo ponto? Eu cresceria 3, aqui em cima não é y? Ó, y, certo? Então, vai crescer 3 para cima, beleza? E o x é embaixo, e 1 para baixo. Então, 3 para cima e 1 no x. Pronto. Eu achei esse pontinho de novo. 3 para cima e 1 para a horizontal. Eu tenho outro ponto. Olha que da hora. Qual que seria o outro ponto da minha retinha? É só fazer o mesmo processo de novo. Quais são as retinhas aqui que são... quais são as equações lineares que eu tenho aqui? Equação linear é aquela que o expoente é 1. Então, a primeira é linear, ela vai virar aqui uma reta, tá? Y é igual a 3x mais 6, você percebe que virou uma reta. A outra, ela também é linear, porque os pontos dela, o y e o x, estão elevados a 1. Então, y menos 2 é igual a 3 vezes x mais 1. Ela também vai ser uma retinha, né? Essa outra equação também é uma reta, uma equação linear, porque o expoente é 1 para elas, mais uma reta linear. Essa outra já vai formar uma parábola, né? Porque você tem x ao quadrado nela. Então, mais 2y igual a 7. Olha lá, virou uma inclinação para baixo, não é reta mais, então não é uma equação linear. E temos aqui x elevado a 3, já é uma equação diferentona. Beleza? São equações não lineares. Ok. Então, dando continuidade, e comente aí se você tem dúvida, né? Tire suas dúvidas aí nos comentários, que eu tenho o maior prazer em responder. Determine a inclinação da reta que contém os pontos 3 e menos 9 e 6 e 12. Então, eu vou criar aqui uma tabelinha com os pontinhos x vale 3, y vale menos 9, e a outra x vale 6 e o y vale 12. Vamos lá. Eu tenho os dois pontinhos, né? Beleza? E eu quero a inclinação da reta. Então, como nós aprendemos, a inclinação da reta nada mais é do que você fazer a relação m igual o que varia no y dividido com o que varia no x. Então, vamos lá. y2 menos y1. Então, vai ficar 12 menos 9. Então, eu vou colocar entre parênteses. Dividido. O que varia no x2, 6, menos o que varia no x1, 3. Ok, então vamos para a continuação aqui. 12. O parênteses representa multiplicação, menos vezes menos dá mais. 12 mais 9 dividido por 6 menos 3, 3. Beleza? M é igual a 12 mais 9 dá 21. Deixa eu botar aqui. Doze mais 9 dá 21 sobre 3. 21 sobre 3 vai ser igual a 7. Então, o que é esse 7? O 7 é 7 sobre 1, ou seja, a minha retinha ela cresce 7 posições para cima, enquanto ela anda uma posição para a horizontal. E essa é a minha reta aqui, né? Que eu posso fazer a minha retinha aqui e pronto. Eu já sei que ela tem uma inclinação igual a 7. Legal, né? A inclinação da nossa reta vale 7. Aqui que legal. Tá bom? Então é isso aí. Nós já aprendemos o que é interceptação no eixo Y, é onde toca no eixo Y. Ocorre quando a reta atravessa o eixo Y vertical, representada geralmente pela letra B. Interceptação em X ocorre quando a variável Y é 0.
Então, para encontrar a interceptação em x, precisamos inserir o valor de zero na variável. Então, vamos ver isso aqui, né, na prática. Olha só, as equações elas são y igual mx mais b, ok? Então, aí eu vou variando, né? Por exemplo, eu coloco aqui 2 para esse e 4 para esse. O que está dizendo no nosso exemplo, né? Está dizendo o seguinte, que a interceptação no eixo y, ou seja, onde toca no eixo y, ocorre quando a reta atravessa o eixo y. Isso mesmo, eixo y é vertical, né? Representado pela letrinha B. Lembra que aqui tinha um B? Então, esse número isolado, sem o x, ele é o local onde temos a interceptação no eixo y. E como que eu acho a interceptação no eixo x? É quando a variável y é zero. Então, vamos tentar descobrir isso aí, né? Como assim? Então, se eu colocasse o y igual a zero, aí ficaria 0 igual 2x mais 4. Eu poderia passar esse 4 para o outro lado, menos 4 mais 0, que é menos 4, passa negativo, né? Igual a 2x. O 2 eu passo dividindo, menos 4 sobre 2 vale o valor do x. 4 dividido por 2 é 2, então vai ficar menos 2. Então quando o x é 0, eu achei o y igual a menos 2. Ou seja, para encontrar onde toca no eixo x, é só colocar o y valendo 0, tá bom? Então, dando continuidade à nossa aula, olha que interessante. Escreva uma fórmula da interceptação da inclinação em que o m vale 6 e passa pelo ponto 0,12. Beleza. A nossa fórmula, ela tem um valor, né, que é y igual mx mais b. Então, y é igual m vezes x mais b. Ok. Então, y é igual... Qual que é o valor do m? O m vale 6. 6 vezes x mais... Lembra que esse b é onde toca no eixo y? E para tocar no eixo y, a interceptação, né? É quando a outra coordenada é 0. Então, onde toca no eixo y? No 12. Pronto, essa é a minha equação. Será que é verdade? Será que ela está certa? Então é só a gente olhar aqui no nosso gráfico para ver se vai dar certo nisso. Então, olha lá. Y igual 6x mais 12. Y igual a 6x mais 12. Ok. Então, a nossa retinha, ela toca lá no 12, lá em cima, né? Conforme a gente descobriu, né? Que é o B. E por que será que o x deu menos 2? Ele deu menos 2 porque é o local onde o x intercepta, a retinha intercepta no x, né? Como que eu descubro esse valor? Colocando o y igual a 0. Então, se você colocar o y igual a 0, aí você acha esse valor, que no Brasil chamamos de raiz, né, da equação ou zero da função. Então, o y igual a 0 vai ser igual a 6x mais 12. Eu passo o 12 subtraindo, né? Menos 12 vale 6x. Aí eu passo 6 dividindo. Menos 12 sobre 6 vale x. 12 dividido por 6 dá 2. Então, o nosso x vai valer menos 2. Realmente é isso. O x vale menos 2. Continuando, então, com a nossa aula. Olha que interessante essa problemática aqui para a gente, né? Faça um gráfico após a criação de uma tabela, né? Com os valores para a expressão y igual a 2x. Então, vamos lá. Eu vou colocar valor negativo e positivo. Vamos para o menos 2 primeiro, né? Vou trocar o x por menos 2. Então, y é 2 vezes menos 2. Vamos lá. Na frente do 2 é positivo, mais vezes menos é menos. 2 vezes 2, 4. Então, y é menos 4. Qual que é o par ordenado? X menos 2, y menos 4. Ok? Próximo, menos 1. Y vai ser igual a 2 vezes o x, 2 vezes menos 1. Na frente do 2 é positivo, mais vezes menos é menos. 2 vezes 1, 2. Então, qual que é o parzinho ordenado? O x vale menos 1 e o y vale menos 2. Quando o x vale 0, o y vai ser igual a 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. Então, o parzinho ordenado que eu tenho é 0 para x, 0 para y, né? Depois, 1. X valendo 1, y vai valer 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, y vale 2. O parzinho vai ser x1, y2.
Depois, x valendo 2. Y vai ser igual 2 vezes o x. Tem que obedecer a fórmula que está aqui em cima, né? 2 vezes 2, que vai ser igual a 4. Então, y vale 4. Aí eu tenho o parzinho ordenado, que é 2 para x e 4 para y. Ok? Depois que eu fiz isso, eu vou colocar os valores no gráfico. Então, é apenas vir aqui no gráfico, né? E colocar os valores no gráfico. Vamos lá, então. Para colocar os valores no gráfico, eu vou voltar eles aqui na tabelinha, né? Então, vamos lá na nossa tabela. Então, eu tenho o primeiro parzinho ordenado, menos 2 e menos 4. Depois, eu tenho menos 1 e menos 2. Aqui é menos 4, menos 1, menos 2. Eu tenho o parzinho 0 com 0. Depois, eu tenho o par 0 com 0. Depois, eu tenho 1 com 2. E, por fim, 2 com 4. Então, esses são os nossos pontos, né? Aqui na nossa reta, se você está fazendo no caderno quadriculado, vai ser a mesma coisa. Então, olha lá. Menos 2 para x e menos 4 para y, eu criei um pontinho. Esse pontinho aqui é menos 1 para x e menos 2 para y. Esse pontinho é o pontinho 0, 0, né? Esse aqui é 1 para x e 2 para y. E o outro é 2 para x e 4 para y, tá bom? Então, faço um gráfico. Aqui está tudo certinho. Então, agora eu posso fazer uma reta, né? Então, por 2 pontos, faço uma reta. Imagina por 5. Olha a nossa reta, que legal. E é uma equação com uma reta crescente, tá bom? Porque ela está crescendo. Será que dá para a gente descobrir qual que é essa equação? Y igual a 2x, né? Mas como que eu descubro isso? Lembra que a nossa fórmula é y igual a mx mais b? O b é o número que toca no eixo y. O b vai ser 0, né? Então, o b já é 0, beleza. E esse 2 representa quanto que eu tenho aí da diferença, né? De dois pontinhos aí, de y e de x. Então, é só você achar essa diferença escolhendo 2 pontos. Como eu não sou bobo nem nada, eu vou escolher os 2 pontos mais fáceis de achar isso. Que vai ser os pontinhos 1, 2 e 2, 4. Então, vamos lá. y2 é o 4, menos y1, que vai ser o 2, né? 4 menos 2. E o x2 vai ser 2, e o x1 vai ser 1. 4 menos 2 é 2, 2 menos 1 dá 1, 2 dividido por 1 é 2. Ah, então quer dizer que o m vale 2, por isso que a nossa expressão é y igual a 2x mais 0, ou y igual a 2x. Então agora vamos fazer uma coisa mágica, que eu achei a coisa mais linda desse material que eu estava estudando, que é encontrar, apenas usando o gráfico, né, a solução desse sistema que eu tenho aqui. Então, a primeira coisa, eu vou melhorar esse sistema para fazer nossos cálculos. Então, como eu tenho um 3 aqui embaixo, eu vou fazer todo mundo ter 3 em cima para melhorar, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Y, eu vou fazer ele virar 3y sobre 3. Por quê? Porque 3 dividido por 3 dá 1, 1y, volta do mesmo jeito. Esse 2x sobre 3 eu vou manter do jeito que está. E eu vou pegar aqui 4, eu posso representá-lo como 12 sobre 3, né? 12 dividido por 3 é 4. Quando eu faço isso, eu posso ignorar todos os 3. Então, eu tenho uma equaçãozinha que é 3y igual a 2x mais 12. Essa é a minha primeira equação. Então, vamos aqui colocá-la no gráfico, né? Que é a nossa primeira equação aqui. É 3y igual 2x mais 12. Pronto. Essa é a nossa reta inicial. Agora, eu vou fazer a outra reta. Vamos lá. A outra reta, não preciso nem mexer aqui. Vai ficar, então, 4x igual y mais 6. Olha que da hora. Então, elas cruzaram, né? E qual que é a solução desse sistema? A solução é x valendo 3 e o y valendo 6. Então, essa é a solução aí. Se eu colocar 3 e 6 nas duas equações, elas vão ser satisfatórias, tá? Então, por exemplo, x vale 3. Então, 2 vezes 3, 6. Dividido por 3 dá 2. 2 mais 4, 6. Y vale 6. Deu certo. A equação de baixo. 4 vezes x. 4 vezes 3, 12. É igual a y mais 6. 6 mais 6, 12. E é isso aí. E olha que interessante essa simulação PET,
dá uma entrada lá no site PHET Colorado, simulações, matemática, e você tem essa simulação muito legal que ela vai ajudar a compreender o conteúdo de hoje. Olha que da hora, né? Então eu havia dito o seguinte, que esse M, ele é a inclinação, né? Eu vou colocar isso do jeito mais fácil. A nossa equação da inclinação, que no Brasil falamos aí de função do primeiro grau, função afim, né? Ela tem esse jeitão aqui, ó. Y é igual mx mais b. Tem professor que fala que y é igual a x mais b, mesma coisa. Então, o que é esse tal m? O m é o tanto que você tem de variação da altura, que é o y, né? Dividido pelo tanto que variou no x. Então, se a gente dá uma olhadinha do jeito que está aqui, o que está acontecendo? Eu tenho uma variação de 2 unidades no y. Olha, 2 unidades, né? Porque tem esse pontinho de baixo e até aqui 2 unidades. E uma variação de x na horizontal de 3 unidades. Ó, do 0, 1, 2, 3. Prontinho. Então, eu tenho y igual a 2/3 de x mais 1. Ok. O que representa esse 1? Esse 1 é o b, que é o local que colocamos aí a nossa bolinha no eixo y. É onde que coloca a intersecção. Nós utilizamos, quando falamos de função afim no Brasil, uma coisa chamada coeficiente linear, que é esse b, a intersecção com o y, né? E o coeficiente angular, que é o m, que é essa diferença do de cima com o de baixo. Então, eu posso modificar aqui, olha que legal. Por exemplo, eu tenho 4 para o x, 4 posições, e 6 de altura para o y. Eu poderia diminuir aqui, ó. Esse fica legal, então 6 sobre 3 dá 2. Então, que retinha que é essa aí? Y igual a 2x mais 1. Prontinho, né? Então, é assim que é feito esse tipo de exercício, tá bom? Bem tranquilo, bem facinho. Temos aqui outra maneira também, utilizando 2 pontos. Então, eu vou dar um exemplo para você. Então. Eu tenho esse ponto, vamos lá, eu quero uma reta que passe pelo ponto x igual a 3 e y igual a 6. Vamos lá. Então, x igual a 3, essa aqui, y igual a 6. Então, o roxinho, ele está no 3 e 6, ok. E, ao mesmo tempo, ela passa nos pontos 4 para x e 2 para y. Então, 4 para x e 2 para y. Essa é a minha reta. Então, olha lá, o y em cima, então, o amarelinho está sendo y2 menos y1, x2 menos x1. Então, o amarelinho aqui, olha, ficou y2 menos o y1, que dá 6, dividido por x2, que vai ser o x do amarelo, que é 4 no x, dividido por x1, que é 3. Então, você consegue fazer isso também, que o m vai ser igual a menos 4 dividido por 1, que dá menos 4, tá bom? E aí temos aí vários e vários jeitos de fazer essas continhas, né? Que é muito legal, que eu gosto muito. Tem aqui essa fórmula completa também, que eu quase não uso, mas era assim, quando você tem inclinação e você quer saber o valor da reta apenas com um ponto e a inclinação. Dá para você saber também. Então, a inclinação nós já sabemos, que é só você pegar a diferença do y dividido pela diferença do x. Pronto. E o ponto? Você vai escolher um ponto. Por exemplo, esse pontinho roxo aqui. O x vale 1. Então, eu coloquei no x aqui, ó, 1. E o y vale 2. Coloquei aqui. Essa é uma equação geral da reta. Tá bom? E, por fim, a gente tem um joguinho também, muito legal, né? Descubra a intersecção em y. O que é isso? Aonde que toca no eixo y. Nesse caso aqui, onde que toca no eixo y? No menos 5. Então, vamos para o menos 5. Legal, né? Aí vai fazendo. Próximo, traçar essa reta. Opa, aí complica, hein? Traçar essa reta. Então, como será que a gente traça essa reta? O que vem a ser 4 sobre 3? Que é 4 espacinhos no y a cada 3 do x. Então, vamos dar uma olhada. Se eu tenho esse pontinho aqui, vamos subir 4? 1, 2, 3, 4. Andar 4 para cima e andar 3 para o lado. Ah, garota, aí, hein? Depois, sua equação é essa. Descubra a inclinação da equação, né? Que inclinação da... Descubra a inclinação. E eu tenho a equação, eu tenho que descobrir. Como que eu vou fazer isso, hein? Vamos pensar um pouquinho? Ó, desse ponto aqui até esse, né?
Então andou uma posição para cima e 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. Então é uma do Y e 5 do X. Então é isso, né? Dá uma olhada nessa simulação e fale aí, comente o que você achou. Legal, né? Então, esse foi o exemplo, né, de um sistema americano de estudos, muito interessante. E eu quero que você comente o que você achou desse sistema de estudos. E é claro, se você não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal. E escreva aí o que você achou da nossa aula com o uso de tecnologia. Pode falar aí as críticas construtivas que você puder para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Grande abraço e nos vemos aí nos próximos vídeos.